Hoje é quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Vamos à meditação do Santo Evangelho deste dia, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Venham a mim todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas vidas, pois minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Hoje o Senhor nos convida, diante desta palavra, ao descanso, porque Ele bem sabe que todos nós andamos aí meio que cansados pelo peso do fardo, dos problemas, das dificuldades da vida, da velhice, das dores, das fraquezas, dos problemas. Quem que não tem problema? Doenças, problema de familiar, filhos, trabalho. Às vezes é o dinheiro que falta. São tantas situações que nos cansam. A cruz do dia a dia. E como estar descansados diante de tudo isso que passamos, dos fracassos da vida? Como estar descansados? O Senhor hoje então vem com essa palavra para nos ajudar a entrarmos no descanso, a podermos carregar a cruz, a vida, com tudo aquilo que é a história da nossa vida, mas descansados, contentes, felizes, em paz. É isso que o Senhor quer para nós. Então Ele nos convida a aprendermos dEle, a vivermos em paz, a vivermos felizes, a vivermos descansados com todo o peso da vida, com toda a cruz que temos, com todos os fracassos, com todos os problemas, com todos os boletos a pagar, a vivermos descansados. Então, temos que aprender do Senhor, porque Ele tem a receita certa para o nosso descanso. Então, o fardo, o jugo, mesma coisa que Jesus fala, Ele está citando o jugo como um exemplo daquilo que o boi carrega, a canga. O boi, para trabalhar junto a outro, tem que se colocar um jugo, uma canga, que atrela um ao outro. Então Jesus vai dar essa receita, a exemplo, fazendo essa analogia com a canga, com o jugo do boi. Porque se um boi vai trabalhar sozinho arando a terra, cansa muito. O sulco, aquele trilho que vai fazendo o arado, se um só puxa, não sai bem certinho, sai todo torto, porque pesa, vai para lá, para cá. Mas se o boi está atrelado, acangado um ao outro, então chega no fim do dia, o boi está descansado, porque dividiu o peso com o outro. Outro ajudou ele a carregar o arado o dia inteiro. Então o sulco, o arado sai bem retinho, porque um ajuda o outro, é mais leve, é mais suave. Agora, trabalhar puxando um arado o dia inteiro, com todo esse peso nas costas, chega no final do dia, estás morto, o boi, o cavalo. Entendes? Então Jesus quer mostrar, Jesus diz uma coisa: eu e o Pai somos um, eu só faço aquilo que o Pai me fala. Então Jesus trabalhava com o Pai, na graça do Espírito Santo, na união do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Por isso ele fala: aprendam de mim, porque Ele e o Pai sempre trabalham junto na unidade do Espírito Santo. Eu em ti, tu em mim, eles em nós, Pai, para que sejam um. Então Jesus quer que nós sejamos um com Ele, no amor de Deus, na união do Espírito Santo, para que o nosso jugo se torne mais leve e suave. Então o Espírito Santo quer nos unir a Cristo, para fazermos tudo em comunhão, em união com Cristo, para estarmos atrelados com Cristo, acangados a Cristo, para podermos experimentar que Ele nos dá a graça
para que Ele nos dá, experimentar que Ele nos dá a força, o Espírito, para podermos não carregar o peso da vida sozinhos. Porque não é fácil carregar a cruz só, amar aquela pessoa todo dia, chata, sozinho. Viver a castidade sozinho, tudo é pesado. Perdoar o inimigo, pensa que difícil. Então, para vivermos a nossa vida, segundo a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, sozinhos é quase impossível. Pesa demais, a gente não consegue, supera nossas forças. Então, se estamos atrelados a Cristo, Ele nos dá a graça, nos dá o Espírito, para podermos amar, para podermos perdoar, para termos paciência, para carregar a cruz cada dia, para viver a fidelidade no matrimônio, o namoro santo. Você precisa estar unido a Cristo. Senão isso vira uma lei, vira um peso e você não consegue sozinho. Então Jesus nos dá a receita para vivermos a vontade de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas descansados, em paz, para aceitarmos as dificuldades da vida, aceitarmos a cruz do dia a dia, os problemas em paz. Porque a solução não é fugir dos problemas, não é fugir da cruz, não é fugir dos mandamentos da palavra. O milagre é entrar na vontade de Deus, na palavra, nos mandamentos, no casamento, na história, no ministério, onde Deus te coloca. Mas entrar unido a Cristo e experimentar que Ele carrega por nós o arado, o fardo, a cruz. Ele nos ajuda a vencer as tentações, as provações, as dificuldades, os problemas. E aí nós vamos experimentando que é o Senhor que carrega por nós, nossos fardos, nossa carga, aquilo que a gente não consegue sozinho. Então Ele nos dá a receita, sermos manso e humilde de coração. Ser manso e humilde nos leva ao descanso. Porque ser manso significa, eu não posso sozinho, ser humilde, eu não sei, eu não consigo, é difícil. E é reconhecer, ser manso e humilde é reconhecer que precisamos de que Cristo carregue por nós. É reconhecer que é Ele que pode fazer por nós. É reconhecer que é Ele que leva por nós a nossa vida, o peso da vida, as dificuldades. Então, ser manso e humilde é deixar que Ele faça por nós. É reconhecer que nós precisamos dEle. Então, o Senhor leva a nossa vida, carrega a nossa história, carrega nossos pecados, leva a nossa cruz como o sirineu. Até Ele, subindo ao Calvário, Ele experimentou que precisava de um sirineu que o ajudou a carregar a cruz. Assim, o Senhor é nosso sirineu que se coloca ao nosso lado. O Espírito Santo é chamado de Paráclito. Advogado significa aquele que coloca ao lado para nos defender, para nos ajudar, para carregar o peso da vida. Então, irmãos, sejamos humildes, não queiramos ser autônomos, autossuficientes. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Vai acabar aí murmurando, reclamando, cansado, desanimado, dando um chute em tudo. Ser manso, ser humilde de coração. O Senhor te ama, o Senhor quer colocar-te ao teu lado com o Espírito Santo, para poder te ajudar a levar o peso da vida, para te ajudar a ficar em paz, a descansar. Não tenhas medo, o Senhor quer estar ao teu lado. Ser manso, ser humilde, reconheça que você não pode sozinho. Você não é autossuficiente. Todos nós precisamos do Senhor, da sua graça, da sua força, do seu Espírito, porque sozinhos não conseguimos viver os mandamentos, viver a palavra, viver o Evangelho, amar, perdoar, viver a santidade. Precisamos da graça de Deus, precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo. Coragem, hoje Ele vem com essa palavra porque vê os nossos fracassos, nossas quedas, Ele vê nossos pecados, Ele vê nosso cansaço, Ele vê nossa dificuldade,
Ele vê, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa fraqueza. Por isso quer colocar-se ao nosso lado e se atrelar a nós para que sejamos um com Ele, no Espírito Santo, para experimentarmos essa palavra, essa suavidade do seu amor, para experimentar que com Ele tudo é mais fácil. O casamento é mais fácil com o Senhor, o ministério é mais fácil com o Senhor, a vida é mais fácil com o Senhor, passar pelas dificuldades é mais fácil com o Senhor. Ser manso, ser humilde, e o Senhor fará por ti. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.